Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino número 15. Aproveite essa oportunidade, que pode ser a única oportunidade que Deus tem nos dado. Nós aqui na terra, não sabemos, né? Por isso, vamos adorar o Senhor nesta noite com este louvor com o número 15. Louvamos o Senhor. Oh, don't everyone be ready, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que o céu trouxe o nosso Jesus, mas Jesus me fez converter-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado eu vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e o amigo seguro lhe achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Com Deus então esse meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, graças a Deus, que Deus, pela grande misericórdia, abriu o nosso entendimento para entender a palavra. E hoje nós estamos aqui para glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao Senhor também com o número 200, neste louvor. Nós vamos pedir uma oferta para a casa do Senhor, mas uma oferta com alegria. Louvado seja ao nome de nosso Senhor Jesus. Senhor, me ajude a louvar o Senhor. Com brandura briga Cristo, carrega a nossa dor, e mandamos que levamos ao cuidado ao Senhor.
Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja, papai do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Graças a Deus por essa grande oportunidade. Louvado seja Deus. Quem tem Jesus, quem já entendeu o Evangelho, entende isso que a gente está falando. Bendito é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. E bora falar de um assunto que muitos discordam, outros concordam, e aquele negócio todo. Mas quando a gente lê as Escrituras Sagradas, ou vem à igreja e alguém fala de um assunto, a gente deve, em nome de Jesus, consultar o Espírito Santo e pedir o Espírito Santo para nos orientar se devemos ou não viver aquela palavra. A gente nunca deve ir por nossa cabeça, nem por a cabeça de A ou B, certo? Mas devemos ir pela cabeça da palavra do nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor. Do versículo de Malaquias, capítulo 3, do versículo 7 a seguir, que diz: desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? E todavia roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Amém. Curva a sua cabeça em reverência a Deus, feche os seus olhos em reverência a Deus, e solta a sua voz, agradecendo a Deus pela palavra linda, em reverência a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor para te agradecer, meu Deus, pela palavra, para te agradecer por estarmos aqui, e pedimos ao Senhor que tome a primazia do nosso corpo e fala conosco segundo a tua vontade. Essa palavra o Senhor me revelou pela madrugada e mandou ministrar aqui hoje, e peço ao Senhor, em nome de Jesus, continua falando, e em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Está conosco algumas pessoas, louvado seja Deus, que ainda não é crente,
Está conosco nossa amiga Adriel. Cadê Adriel? Está ali. Deus abençoe. Nice. Cadê Nice? Deus abençoe. E mais alguns que não quiseram colocar o nome. Não tem problema, mas nós vamos receber a todos como bem-vindos. Digamos todos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando. Irmãos, louvado seja Deus. Domingo, depois do culto, o nosso irmão Cassiano, que é filho da nossa irmã Verinha ali na Vila Romão, foi ali na secretaria, mas a irmã Verinha, a mãe, e aceitou Jesus como Senhor e Salvador também. No sábado é nossa cruzada lá no povoado de Santa Helena. Esse povoado já fica no município de Bonito, e sábado nós vamos estar lá adorando o nosso querido e eterno Deus. A estrada mais viável, você entendeu, via Riachão dos Prequitos. Então você pega ali, depois lá da Estiva, lá você não volta para a volta do América, você vai dar de frente para a estrada que dá acesso ao Tanquinho Lençóis. Então você não pega para Tanquinho, você pega a esquerda ali, aí você vai passar ali no cantinho, na Água Boa, Riachão dos Prequitos, e sobe sentido, você vai direto para o Botafogo. Chegando no Botafogo, você entrando no povoado, você pode prestar atenção que tem um colégio, uma quadra de esporte. Então naquela quadra ali você pega à direita, é uns 2 quilômetros ali, mas muito fácil de acertar. E embora lá adorar o Senhor Jesus e levar o nome do Senhor Jesus e tentar ajudar um ou dois a engrenar no caminho do céu, na pessoa de Jesus, para um dia herdar a salvação. Irmãos, nós seres humanos, nós temos uma tendência, e Deus sabe disso, que tudo que nós fazemos é baseado em troca. Tudo que nós fazemos é baseado em troca. Se eu estou ajudando alguém aqui, eu estou ajudando uns velhinhos ali na casa do vovô, e já dizendo, eu estou plantando para um dia eu colher. Eu estou ajudando esses velhinhos para quando eu ficar mais velho que já estou, Deus usar pessoas para cuidar de mim. Não é assim? Então a Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Se plantamos coisa ruim, vamos colher coisa ruim. Se plantamos coisa boa, vamos colher coisa boa. É assim que a Bíblia ensina. Então estou cuidando de alguém que usou droga, que bebeu cachaça, que isso e aquilo. Eu estou dizendo, eu estou cuidando dessas pessoas porque é o meu dever. Não é fácil, não é brincadeira. Não é brincadeira. Cuidar de gente já é difícil, cuidar de gente com a mente fraca. Porque quando chegou a usar droga e beber cachaça é porque não tem a mente normal. A ciência mostra isso aí. Então a gente cuida desse povo. E quando eu cuido, eu sempre um dia eu falei para Deus, Senhor, mas que sofrimento, já mais de 30 anos cuidando de dependente químico. E hoje está bom que eles têm um cantinho deles ali, mas eu mais vinha e colocava dentro da nossa casa, colocava dentro de casa cuidando desse povo. Eu várias vezes transgredi a justiça. Eu ia levar gente em Feira de Santana, lá no Centro de Recuperação, no Desafio Jovem, que fica ali na BR-101, ali ao lado do Poço Coqueiro. Eu ia com um carro atrasado, documento atrasado, placa amarela, no gás, pneu careca. Então os desvios que a bandidagem usava da nossa região até Feira de Santana para livrar da polícia, eu sabia tudo isso aí. Então eu ia pelo caminho dos veados. Lá na nossa região dizem assim, o caminho dos veados, aquele que compra e não paga. Aí ele fica passando por outro caminho para não passar na frente da venda do homem, do mercado do homem. O homem, vem cá. Então dizia, fulano está passando pelo caminho dos veados. Então eu ia pelo caminho dos veados. Mas não é que eu era bandido. Não é que eu sou bandido, nunca fui, nem quando
não era crente. Mas eu tinha que fazer isso, porque a situação forçada, porque eu não tinha um carro que prestava, a prefeitura não dava, corria atrás da Secretaria de Saúde, não dava, então eu tinha que arriscar com o meu mesmo, certo? Mas Deus sempre deu o livramento, mesmo eu errado, mesmo eu transgredindo, mas o Senhor sempre me livrou, até que um dia Deus me deu um carro, todo documentado, tudo certinho, e daí para cá, sempre os carros estão certinhos para a glória e a honra do nome de Jesus. Mas muitas vezes tive que errar, mas eu nesse sofrimento todo, lá pagava, eu estou dentro do assunto, eu não estou fugindo do assunto não, lá pagava um salário mínimo por mês, a família não podia ajudar, eu pegava e pagava de meu bolso, e eu, pastor, o senhor tinha condições? Não tinha não, eu mais vivia no macaco, trabalhando um dia na roça com os outros, pegando empreita para arrancar toco, pegando empreita para fazer adubo, para vender, para pagar mensalidade. Foi assim. Você entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos um grande empresário que a gente ajudou, que eu tinha acabado de deixar um lá internado e assumir a responsabilidade de pagar um salário mínimo por mês, a mensalidade. Quando eu cheguei na lanchonete do posto Coqueiro ali, eu estava lanchando com o irmão, aí uma mãe discutindo com o menino aqui do lado: fica, meu filho, tu vai morrer. E eu disse: mãe, mas quem tem que morrer fui eu que errei. Aí paga um salário mínimo, a senhora vai dar o salário que a senhora tem, a senhora vai comer o quê? O miserável fui eu tenho que morrer. E eu, pela discussão, eu peguei, é que ele é usuário de droga. E eu disse: minha senhora, me desculpe eu entrar no assunto de vocês, mas a questão é que ele não está querendo ficar no centro. Ele não quer ficar, e se ele for, vai morrer. A mãe desesperada. Eu disse: ô moço, e se eu assumir meio salário mínimo e ela dá meio, aí ela fica com meio para ela comer e dá meio para aqui, quem é o senhor? Aí eu fui falar sobre a minha vida. Eu disse: se o senhor vai assumir o compromisso? Eu disse: vou. Ele disse assim: eu fico. Eu disse: bora lá, eu converso com o irmão Daniel, irmão Josafá, e falo para eles que essa responsabilidade de meio salário é meu. Já estava compromissado com um salário mínimo, mais meio salário, um salário e meio, vivendo de roça, pegando empreita na roça, arrancando toco, essa coisa toda. Aí alguém às vezes vê o pastor Aguinavão, esse pastor Aguinavão hoje está de boa, vai passar 10% do que eu passei, que você não quer enfrentar o que eu passei. Aí eu fui ajudando, e Deus foi me abençoando, e Deus me deu uma empreita boa, e nós fomos ajeitando, e consegui ajudar esse rapaz. Louvado seja Deus. Hoje ele tem um centro de recuperação, hoje ele é pastor, louvado seja o nome do Senhor. E ele venceu, ele saiu do centro, venceu o plano e botou uma loja de vidros e engrenou nessa área de vidraçaria lá em Feira de Santana, e graças a Deus hoje é um grande empresário e me ajuda também para a glória do nome do Senhor. E pede para mim ir lá visitar ele, mas minha carreira. Então, um dia eu estava orando a Deus e agradecendo o Senhor por ter criado meus filhos num lugar onde a droga corre solta, onde é uma tribulação, e eu agradecendo o Senhor, muito obrigado por o Senhor ter nos ajudado e não ter deixado nossos filhos se envolver com droga. E o Senhor disse: lembra daquele sofrimento? Eu disse: lembro, ali tu estava plantando e você colheu. Bendito. Enquanto tu cuidava dos outros, eu estava cuidando dos teus. Os teus filhos foram tentados, e não foi só uma vez ou duas, mas eu livrei teus filhos, porque o teu trabalho, bendito é o nome do Senhor, tu plantou e por isso você colheu. Então a vida, nem negócio de gente pular fora dessa realidade, não. É troca. Por que nós estamos aí servindo Jesus? Porque nós queremos ir para o céu. Aquele que for fiel a mim até o fim da sua existência, dar-te-ei a coroa da vida. Aí nós ficamos servindo Jesus, não é? Obedecendo Jesus.
e sonhando. Ei, naquele dia Jesus chegar assim com uma coroa e colocar na minha cabeça, eu vou continuar servindo Jesus. Está vendo que é troca? Bendito é o nome do Senhor. Então o mundo, Deus não chegou para Abraão e disse: olha, louvado seja Deus, anda na minha presença e se tu uma bênção. Deus faz promessa em cima de fidelidade. Você está vendo que é uma troca? Então o mundo é uma troca. Bendito é o nome do Senhor. Eu estou dentro do assunto. Quando Deus tirou o povo do Egito, tirou o povo de Israel lá do Egito, o povo vivia lá na miséria. Essa semana passada eu falei para a Juvinha: tu já viu o tanto de carro que tem aqui na igreja? No mínimo 70% dos irmãos da igreja tem transporte. Mas quando nós chegou aqui não era assim. E aí eu disse: tu está vendo, Juvinha? É uma coisa tremenda. Chega no dia de hoje, aí tu vê a rua toda tomada de carro e de moto dos irmãos da igreja. Bendito é o nome do Senhor. Então nos dá a entender que sermos fiéis ao Senhor, louvado seja Deus, nas contribuições não vai afetar o nosso orçamento. Bendito é o nome de Jesus. E eu te provo, sou prova viva, que nunca prejudicou o nosso orçamento, ou pelo contrário, Jesus tem acrescentado, Jesus tem nos dado e muitas coisas para a glória e honra do seu santo nome e para a nossa alegria. Bendito é o nome do Senhor. Então Deus tira o povo de lá da escravidão de Satanás, tira o povo lá da escravidão egípcia, lá da mão de Faraó, passa com esse povo pelo Mar Vermelho, abre o Mar Vermelho, manda nuvem para cobrir, manda comida e manda fogo para aquecer esse povo, que à noite faz frio demais no deserto. E Deus leva esse povo e bota esse povo lá naquela região. E diz: olha aí a cidade que eu prometi. Lá tinha uns homens grandão lá, sabe, tudo poderoso, os filisteus, que mete quase 3 metros de altura, tudo preparado para a guerra. Olha, o tal do Golias que enfrentou Davi era dessa família, era dessa gerendência aí, como dizia o meu avô, dessa descendência aí, era desse povo treinado para a guerra. Mas o povo chegou lá e Deus disse: eu prometi essa terra, eu prometi que eu daria aos descendentes de Abraão. Vocês vazam daqui, somem daqui, porque vocês invadiram essa terra sabendo que essa terra era para os descendentes, era para a família de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus botou ele. Aí eles já acharam casa pronta, roça pronta, comércio pronto, tudo pronto. Aí Deus faz uma reunião com os sacerdotes da igreja. Chama e diz: olha, era 12 tribos, filhos de Jacó, né? A tribo de Levi vai cuidar das minhas coisas, e as outras 11 tribos vão trabalhar. E tudo que vocês adquirirem, eu quero 10%. Que Deus é bom demais, não é não? Porque se fosse eu, não faria um negócio desse. Porque a vida do cabo é de Deus, ele vive até o dia que Deus quiser. A terra é de Deus, a inteligência é de Deus, a força é de Deus, tudo é de Deus. Se fosse comigo, eu ia dizer: olha, eu te dou a terra, eu te dou saúde, eu te dou inteligência, eu te dou chuva, eu te dou sol, eu te dou vento, eu te dou isso e aquilo. Agora tem uma coisa: tudo que você ganhar, metade é meu, passa para cá. E o cara ainda estava no lucro, não é? Porque o cara não entrou por nada. Queria que dá um comércio para alguém e disse: olha aí, tudo aí, ó, e eu vou te dar metade. Dá uma porcentagem, você entendeu? Dá lá uma porcentagem. Então tudo é do Senhor, e o Senhor deu tudo. E disse: olha, de tudo que vocês adquirirem, eu quero 10%, que é para me manter minha obra, é para me manter minha casa, é para me manter meus sacerdotes que vão cuidar da minha casa.
E explicou tudo. Chegou um tempo que as paredes da casa de Deus estavam caindo tudo nos pedaços. Reboco caindo, trem vai feio. Não é feio chegar aqui na igreja, as paredes caindo nos pedaços, trem vai tudo sujo, mofo tomando conta. Não é feio? A casa de Deus tem que ser assim, bonitinha, tudo arrumadinho, as paredes limpinhas, o banco, os irmãos sentados, o chão limpinho. E nós vamos colocar um ar-condicionado, porque tem uma creuzinha aí. Não é só creuzinha não, aqui nós vamos também. E um calor bravo, você entendeu? Mas daqui até o final do ano, em nome de Jesus, nós vamos ter que fazer alguma coisa para nós colocar um ar-condicionado para ficar bem fresquinho naqueles dias quentes, né não? Jesus merece, o povo de Jesus merece. Choricanta, lavacheira. Quantas vezes eu participei de reuniões de pastores lá em Salvador, lá no Balbininho, naquele ginásio de esporte, ao lado da Fonte Nova. Com aquele calor, nem um ventilador, 4 ou 5 mil pessoas ali, e nós não tínhamos um lugarzinho. Depois ia fazer essas reuniões na igreja ali na Paralela, ali próximo à rodoviária, ar livre, era chuva, e era aquele calor, o sol quente, nós lá sentados, umas cadeirinhas lá no sol. Era assim. No dia que eu fui consagrado a pastor, eu mais vivia, nós dobramos o joelho, não foi num piso assim. Aí eles colocavam uma briga para não sujar os pés dos irmãos demais, e nós dobramos o joelho, foi em cima de briga, e o pastor explicando, e o joelho, as brigas furando o joelho, mas nós ali, para receber a bênção, ninguém levantou. Foi assim. Bendito é o nome de Jesus. Aí agora lá o nosso lugar de nós fazer a convenção, as reuniões, nós temos centro de convenção nosso lá, o SEC, sabe? Irmãos, tu vê o trem lá, quando a gente entra aqui na porta, já recebe aquele friozinho gostoso, sabe? O ar-condicionado ligado, a gente entra no elevador, o elevador chega geladinho, sabe? Aí a gente vai, chega lá, entra aí na sala, as poltronas. Você já viu lá, né, aquele trem que grava lá, que filma tudo, que mostra tudo. Aí a gente senta lá, aí tem água, aí tem um cafezinho, aí tem um chazinho, sabe? E por os que ficam mais lá atrás, tem umas televisão assim que mostra tudo, sabe? E a gente fica lá. E aí quando eu estou lá, a maioria do tempo só agradecendo Jesus e dizendo muito obrigado, porque hoje nós temos o nosso lugar. Então filho de Deus merece, bendito é o nome do Senhor. E mais para aqueles que prestaram um trabalho sofrido à obra do Senhor, louvado seja Deus. Então, quando se fala de dízimo e oferta, esse povo lá em Israel, eles foram nadando nos milagres, nadando nas coisas boas, porque eles sabiam de onde Deus tinha tirado eles sabiam o que Deus fez para levar eles até Canaã, eles sabiam de tudo. E aí eles agora, os bolsos estavam cheios de dinheiro. Lá no Egito não tinha dinheiro, tinha sua casa própria, lá no Egito não tinha sua vaca, sua ovelha, lá no Egito não tinha sua empresa, lá no Egito não tinha. Está vendo? Aí estava tudo de boa, comprava o que queria, não precisava estar debaixo de ordem de Faraó. Mas aí o povo foi se acomodando com os milagres e com as coisas boas, e foi perdendo Deus de vista. Chegou um tempo, no tempo de Malaquias, que a casa de Deus estava assim, o trem estava feio. Aí Deus vai, toma a boca de Malaquias e fala com aquele povo: louvado seja o nome do Senhor. Desde os dias de vossos pais nos desviastes,
vocês desviaram dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Aí depois Deus disse: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E ainda dizeis: em que te roubamos? E o Senhor tampou a boca deles nos dízimos e nas ofertas aos santos. Satanás, ele faz de tudo para mexer com a mente humana, para levar a mente humana a achar que tudo que faz para a igreja é pesado, que tudo que faz para a igreja é pesado. Satanás faz isso, porque ele fez isso com esse povo lá e tem feito isso com muita gente. Quando nós estávamos no mundo, nós gastávamos mais dinheiro com as coisas de Satanás do que com as coisas de Deus hoje. E a gente não queixava, a gente não vivia queixando, trabalhava igual os condenados para poder manter os vícios, para manter uma casa, para manter as vaidades exageradas. Era assim, e a gente não via, porque na verdade não podia ver mesmo, que estavam cegos espirituais. Mas hoje nós enxergamos. Bendito é o nome do Senhor. Hoje a gente enxerga o quanto é maravilhoso e lucrativo servir o Senhor Jesus. Quem foi aqui na igreja que de quando aceitou Jesus ficou mais pobre? Nenhum. Depois que nós aceitamos Jesus, Jesus melhorou a nossa vida. Jesus melhorou minha vida. Jesus melhorou a tua vida. Já que você não quer ir para o milagre, vai para a razão, para a lógica. Bendito é o nome do Senhor. Quando a gente contribui para o reino de Deus, contribui para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, a gente recebe uma recompensa. Mas o diabo sempre fica mexendo, ventilando na mente da pessoa isso e aquilo. E quando estava no mundo, a gente contribuía para Satanás e não recebia retorno nenhum. Satanás só tirava. Satanás só tirava. Mas na igreja, louvado seja o nome do Senhor. Você na igreja, você está protegido pelo Senhor. A tua família, quantos aqui, louvado seja Deus, está vivendo com a mulher, com o marido? Está tudo em paz, que se nós estivéssemos no mundo, quem sabe o diabo já tinha criado uma situação e quem sabe nossa família já tinha ido para o ralo. E aí agora o que tinha que dividir com a família. E depois, quando o homem perde a mulher, a primeira coisa que ele perde é a cabeça. Ele fica desnorteado. Aí as coisas começam a bagunçar. Mas na presença do Senhor os dois trabalham falando a mesma língua. E quando um casal trabalha falando a mesma língua, a mão do Senhor está sobre aquele casal e blinda aquela família contra ataques diabólicos financeiros de Satanás. Mas muitos não veem. Acha que Jesus tem o dever de blindar o casamento dele, Jesus tem o dever de blindar a família dele, Jesus tem o dever de blindar a saúde, Jesus tem o dever de blindar o comércio, de blindar a roça, de blindar o carro, mas ele acha que ele não tem o dever, louvado seja Deus, de blindar o reino de Deus, a obra do Senhor na terra, que necessita tanto da minha contribuição e da tua contribuição. Louvado seja o nome de Jesus. Tem crente que não tem visão, ele vive num mundo parecendo um bestalhado. Tem crente que é assim, ele não tem noção de nada. O negócio dele é acreditar que a igreja
É mais ou menos como uma casa do macumbeiro, como lá o candomblé, o feiticeiro, que vai lá e dá um quilinho de alimento e quer que o feiticeiro cura ele de uma enfermidade que ele ia gastar R$1.000 no exame. Aí ele chega lá e dá um quilinho de arroz e fica em busca de cura. Então, para muitos, a igreja é isso. A igreja para mim não é só isso. Deus para mim não é só isso. Para me dar uma cura, o Senhor na minha vida, louvado seja Deus, é um ser especial. A igreja na minha vida é uma entidade especial, que eu tenho que amar a Deus e amar aquilo que é dele na terra, ou do contrário, eu estou desviado do evangelho dele. Bendito é o nome do Senhor. Não me convence que uma pessoa que não ama o reino de Jesus chega no céu. Não me convence não. Mas eu chego. Dizer que chega, todo mundo diz. Eu preciso ter uma visão. Você precisa ter essa visão. E desejar o crescimento do nome de Jesus na terra. Não, mas Jesus não precisa de dinheiro, precisa sim. Se não precisasse, quando ele andou no mundo, ele não precisava de um centavo. E por que ele tinha tesoureiro, ele tinha todo mundo lá? Ele tinha uma diretoria da igreja dele na terra. Bendito é o nome do Senhor. Jesus precisava sim de dinheiro. Que Jesus não andava entrando em mercado e pegando coisa para comer. Jesus não andava isso aqui, não. Jesus, louvado seja Deus, ele cumpria com o seu dever de cidadão. E dever de cidadão ele precisa de dinheiro para cumprir. Bendito é o nome do Senhor. Mas tem gente que espiritualiza tudo e não vê as coisas como deve ver. Então eu preciso amar as doutrinas de Jesus. As doutrinas que me levam a ser abençoado por Jesus, eu devo amar. As doutrinas que me levam, que me dão esperança ou promessas de bênçãos, eu devo amar. Mas as doutrinas que me levam, a sacrificar para obedecer aquela doutrina, eu também devo amar. Então essa doutrina é uma doutrina que leva a gente a sacrificar. É uma doutrina que nos leva a ter que encarar um sacrifício. Não é assim mesmo? Ei, para enfiar a mão no bolso e tirar o dinheiro para pagar uma cerveja, uma cachaça, ninguém pensava duas vezes, não era assim? Para gastar tudo, ficar sem dinheiro da feira, ninguém pensava duas vezes. Aí não tinha cascavel no bolso não. Mas quando fica crente, o diabo começa a ventilar na nossa cabeça muita coisa. E aí parece que tem um cascavel, uma cobra no bolso. Parece que enfiar a mão no bolso, a cobra vai morder. Isso é obra de Satanás na vida do ser humano. Então eu aprendi. Graças a Deus que eu aprendi a servir Jesus movido por gratidão. Não esqueço, uma semana, nunca esqueci de Deus mentindo. Sempre eu puxo o meu passado, os meus traumas, as minhas frustrações, que Satanás me escravizou, Satanás me humilhou, Satanás humilhou a gente, ao ponto da gente não ter o que comer, da gente ter que morar de favor, da gente não ter nenhum tamborete para sentar. Satanás fez isso com a gente. Mas eu lembro que em 82, uma irmã chegou em casa e disse: tem um culto lá no Medrado, na casa de seu filho Esberto. Vai lá, tu já bateu em várias portas,
Nós trabalhava pegando emprego, eu com 13 anos de idade. O sofrimento, arrancando todo, para juntar dinheiro, para fretar carro e para levar pai na casa de um macumbeiro que morava lá perto do Tinga. O irmão Moura aqui conheceu o velho Santinho do Ouro. E nós levávamos meu pai lá. Os trabalhos caros. A gente tinha que trabalhar 3, 4 meses, arrancando todo, juntando dinheiro para pagar o carro e pagar os trabalhos, comprar frango preto, tudo aquelas coisas para fazer os despachos. Nós tínhamos que fazer os rituais diabólicos que o Jerebe e o Candomblé orientaram. E nós já estávamos práticos naquilo. Rezava o texto 3 vezes por semana, em busca de uma libertação para cá. Mas um dia, minha mãe foi no culto, na casa do irmão Felisberto. E no terceiro, quarto culto, minha mãe aceitou Jesus. De 82 até 84, Deus nos deu, mesmo meu pai bebendo, o Senhor nos ajudou e nós conseguimos fazer uma casa para nós. E Deus nos ajudou que aí a alimentação chegava e Deus foi cuidando de nós. Bendito é o nome do Senhor. Então minha mãe sempre deu exemplo de crente fiel. Minha mãe sempre deu exemplo de crente fiel. E está lá, velhinha, mas o compromisso dela com a igreja está de pé. Bendito é o nome de Jesus. E eu chego lá e ela diz: como é que está? Está tudo bem com Jesus? Está devolvendo o dízimo certinho? Estou, minha mãe. Pois continua. E cada filho que chega, ela chama no estreito: como é que está? Está tudo bem com Jesus? Está andando do jeito que eu ensinei? Tá, mãe. Pois continua. Continua. E sempre diz: vamos sempre lembrar de onde foi que Jesus nos tirou. Se aquele povo de Israel tivesse toda semana fazendo uma reunião e dizendo uns aos outros: vamos sempre lembrar de onde foi que o Senhor nos tirou. Ele nos tirou da escravidão de Faraó, Ele nos tirou da escravidão egípcia, Ele abriu o mar vermelho para nós passar e nós passamos. Ele nos libertou. Então, se o povo de Israel tivesse falando isso para A, para B, quem sabe não tinha caído no esquecimento a grande obra, o grande milagre que Deus realizou para tirar eles da mão de Faraó e levar para a terra prometida. E onde foi que Deus me tirou? E onde foi que Deus te tirou? Deus está blindando a tua casa, Deus está blindando o teu casamento, Deus está blindando o teu futuro, Deus está blindando muita coisa. E deixa de ser ingrato, seu miserável. Deixa de ser ingrato, miserável. Porque um dia Deus pode tirar essa blindagem. E o dia que Ele tirar essa blindagem, vai acontecer como aconteceu com aquele povo, e como aconteceu com muitos que eu conheço, e como está acontecendo com muitos que eu conheço. Deus, Ele é fiel, mas Ele também é justiça. Olha o que a Bíblia diz. Pastor, tirar a blindagem, Versículo 9 diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Você está vendo que Deus tirou a blindagem? Que Deus tirou a blindagem? Que aquele povo voltou não para o Egito, mas voltou a ser atacados e a sofrer ataques e ataques fatais
mortais do diabo. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Então eu preciso encarar a doutrina. Há poucos instantes eu vim orando por uma irmã e ela disse: eu quero aceitar Jesus, porque eu não quero ser aquela crente que eu era, eu quero ser uma crente de verdade. E aí nós três oramos e choramos. Bendito é o nome do Senhor. Como é bom você ver pessoas reconhecendo as suas falhas, suas imperfeições diante de Deus. Não é bom, eu não estou me referindo a isso, a falha ou isso aqui. Eu estou me referindo a uma humildade do coração da pessoa, a uma humildade, um arrependimento. E é isso que Deus quer ver em mim. Não importa o que eu fiz, não importa onde eu transgredi, mas o que importa é o arrependimento quando é brotado no meu coração, porque aí vem humildade, e é em cima desse arrependimento recheado de humildade que o Senhor diz: fique tranquilo, deixa o que já passou para lá, recomeça hoje. Recomeça hoje. Ei, quem não dizima e não oferta, não sente o gozo. Não sente o gozo dessa doutrina, né? Eu não estou aqui te emocionando, não, porque eu não sou emotivo, não. Eu choro porque Deus me quebrou. Não sou de família que anda chorando, não. Sou de uma família muito crua. Uma natureza que só a graça. Mas quando Jesus apontou, no dia que eu aceitei Jesus, minha mãe chorando, eu, Juvinha e Zete, minha cunhada, e minha mãe chorando, e eu olhando para minha mãe, pensando comigo: que palhaçada é essa? Para que chorar? E eu para cima do irmão: ô irmão, obrigado pela salvação. E eu para cima da palhaçada é essa? Eu cruzinho. Mas Jesus estava dizendo: é melhor tu levantar hoje e chorar. Eu não quis. Uns 15 dias depois, uma irmã foi lá fazer uma visita. Só uns 8 irmãos dentro da igreja. Era melhor ter levantado. Naquele dia tinha uma festividade lá, tinha umas 100 pessoas. E aí quando pensa que não, rapaz, a irmã cantou lindo, fica Jesus mais um pouquinho. Quando chegou naquela parte: Jesus, como foi bom tu encontrar meu endereço. Aí eu fui alimentando ele: Jesus, não, miserável, um homem miserável como eu, Senhor, eu sou miserável, e o Senhor é tão bom que ainda lembrou de mim. Jesus, o Senhor é bom demais. Aí eu mergulhei na mensagem do hino, e Jesus disse: é hoje que eu vou te pegar agora. Quando eu pensei que não, que eu acordei para a vida, eu estava de pé, os irmãos todos sentados, e eu de pé com os braços levantados, e gritando, dizendo: Jesus, muito obrigado, e chorando. Então eu choro na presença do Senhor. Não é que eu sou emotivo, eu não sou emotivo, foi porque Jesus me quebrou. Porque Jesus me quebrou, e graças a Deus por Jesus ter me quebrado mesmo e ter me moído para minha felicidade. E aí minha mãe já começou a discipular: meu filho, lembra que eu sempre fui fiel nos dízimos e ofertas? Lembra, mãe? Seja fiel. Dizima até do ovo da galinha. Se a galinha botou um ovo, só tem um ovo por dia, vê quanto que é a dúzia. Se é 12 reais, naquele tempo era cruzeiro, cruzado, mas para tu entender. Se é 12 reais, então no caso é R$1 cada ovo. Daquele ovo que tu comeu de noite, tu leva os 10 centavos. Faça isso. Então nós fomos discipulados por nossa mãe. Louvado seja Deus. Sempre lembra de contribuir para o reino de Deus. Não fica só no dízimo de oferta, não. Lembra que o reino de Deus é de Deus. Lembra que é do teu Pai celestial. E
E o que puder fazer pelo reino, faz. Lembra quando vocês não deixavam eu ofertar, vocês não deixavam eu tirar dinheiro por isso, vocês não deixavam eu tirar nada da roça para a igreja, que era meu pai que tomava de conta, liderava. Mas aí ela disse: lembra que Deus me deu a ideia de eu criar galinha, plantar uma roça de milho, e as galinhas ali, nós exigíamos que mãe colocasse um milho ali, para as galinhas de Jesus, as galinhas de Jesus não comeram o milho nosso, as galinhas de Jesus tinham que comer o milho de mãe. E aí ela colocava a galinha para chocar, colocava 16 ovos, e aí não dourava um ovo, tirava os 16 pintos, e ela dizia: meus filhos, Léo, os machos é de Jesus e as fêmeas daqui do terreiro. E de 16 pintos só saía uma fêmea, os outros tudo era macho. Pastor, mas foi uma coincidência, foi uma vez? Não, isso foi várias e várias vezes, isso não foi só uma vez. E ela dizia: está vendo como Jesus é maravilhoso? Aí os pintos que nasciam na mesma semana, quando estava ali com uns 2, 3 meses, ela dizia: meus filhos, você está vendo que quando a galinha está comendo, você vê, está comendo, pegando milho, você vê a galinha que é maior, que é menor. E ela dizia: meus filhos, você está vendo que os frangos de Jesus crescem mais do que os nossos aqui do terreiro. E não tinha como a gente dizer: não é isso não. E ela dizia: está vendo os frangos de Jesus, raposa não pega, saruê não pega, o gordo não mata, a verruga não mata, peste não mata, mata os nossos aqui no terreiro, mas os de Jesus nada toca. Aí quando ela estava lá com 70, 80 frangos, aí ela vendia, chegava lá e dava o dinheiro para o pastor Walter Ney, que na época ele também aceitou Jesus, estava construindo a igreja. E ela disse: lembra? Júlio, então nós fomos doutrinados, discipulados por uma pessoa que tinha visão e tem até hoje, pelo reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes eu chego lá e falo: mãe, eu sou o pior filho. Por que, meu filho? Porque os meninos sempre estão aqui com a senhora, mas a obra de Deus tem me tirado disso. Cada dia eu vou correndo mais, vou ficando mais tempo sem ver a senhora. Aí ela olhou um dia chorando e disse: eu sinto a tua falta. Ela é muito apegada comigo, eu sinto a tua falta, mas eu entendo que é por bem do reino de Deus. Continue falando de Jesus, continua falando do grande amor do Senhor, continua fazendo algo para Deus. Então ela nos ensinou assim, e essa doutrina está dentro da nossa família, está dentro da nossa casa, os costumes da nossa mãe. Nós estamos ali fazendo um serviço para o irmão ele, porque eu falei, perguntei para Deus: como é que nós vamos construir uma igreja na Santa Helena se nós não temos dinheiro? Porque o dinheiro do dízimo e oferta está juntando tudo na campanha para máquina, para perfurador. A igreja sabe disso. Mas aí o Senhor disse para mim: pega umas empresas. E eu estou lá, falei com os irmãos, está lá os meninos dizendo: nós não vamos pagar ninguém, vai trabalhar aí umas 3 semanas e não vou pagar ninguém, que esse dinheiro, esses 11 mil, é para nós comprar de material, para nós ajudar a construir a igreja lá no Basílio. E já mandei falar, mandei o irmão Diogo e os meninos que faz culto lá, falar nos cultos, que em outubro, em nome de Jesus, vamos começar a construção lá da Engazeira. Lá daqui, da queimada, nós sem dinheiro que eu digo, porque o dinheiro está sendo para a campanha da máquina. E nós estamos fazendo, já as portas estão terminando de fazer, já está rebocada, coberta, contrapiso.
Agora só está faltando o forro e o piso. Louvado seja Deus. Mas vai fazer outra feijoada no mês que vem e mais umas 2 feijoadas. E no final de setembro, em nome de Jesus, nós vamos inaugurar a igreja da Queimada para a glória e a honra do santo nome de Jesus. Então Deus está abençoando e vamos comprar o material lá da igreja, da Igazeira. E os meninos lá estão fazendo feijoada. Sábado passado fez 2.000 de feijoada, vendeu 100 feijoadas lá naquela região. E vamos continuar fazendo feijoada todo mês. E vamos começar aí até dezembro, em nome de Jesus. Nós vamos inaugurar a igreja da Igazeira e a igreja lá da vila, né, lá do Riachão, porque nós temos um ponto lá onde é da igreja. Mas aí nós ganhamos a outra igreja em fase de acabamento. E aí nós já rebocamos, já levantamos o banheiro, a secretaria, e agora nós estamos trabalhando. E até o final do ano mandei, prometi aos irmãos lá de Lençóis, que até o final do ano. Então mesmo sem dinheiro do caixa, sem dinheiro de campanha, esse ano nós vamos inaugurar 3 igrejas para a glória do Senhor Jesus. Quando a gente quer, a gente pode. Quando a gente quer, a gente faz. E vamos inaugurar. E o nome do Senhor Jesus vai ser exaltado. Louvado seja Deus. Porque a igreja da Igazeira, porque lá foi um povo muito frustrado. Pastores irresponsáveis passaram por ali e frustrou aquele povo. Mas agora uma família já voltou, já está na presença de Jesus. Eles faziam culto debaixo de um poste de luz lá. Chegava ali, abria o culto, cantava os hinos. E eu disse, vai falando para eles que aí o documento da igreja, do terreno, mandei colocar nos grupos lá para eles verem que não foi colocado em nome de pastor, e no nome de A de B, está no CNPJ da igreja. Eu disse, vai falando para eles que até dezembro nós inauguramos a igreja lá. E aí eles vão criando aquela expectativa, será? Outubro, novembro e dezembro, 3 meses, vai fazer uma igreja, vai construir uma igreja. Mas eu mandei falar porque Deus disse para mim, fala. Eles vão ficar dizendo, não vai ter misericórdia, será possível? Só se for muito milagre. Mas em começo de outubro nós vamos começar em nome de Jesus. E no máximo 2 meses vamos deixar a nossa igreja lá pronta. E até dezembro a gente inaugura para a glória e a honra de Jesus. Eu fui formado assim, formei minha família assim. Bendito é o nome do Senhor. E pego no pé dos meus filhos, que forma seus filhos assim, meus netos, porque eu não tenho o dever de formar neto, mas os filhos têm, e eu vivo pegando no pé. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, e o que você puder fazer por ele, faça. Você não vai se arrepender em nome de Jesus. Então lembre de uma coisa, que o dízimo está na Bíblia, e é dever de todos nós seguir o que a Bíblia ensina. Muitos dizem, não, mas se tem a ver com a salvação, roubará o homem a Deus. Quem rouba dízimo e oferta é o que? A Bíblia diz, você vai lá para Coríntios, Deus abençoe. Você vai lá para Coríntios, chega lá, você vê a Bíblia falando que os roubadores não herdarão o reino dos céus. Então a doutrina que eu não estou conseguindo viver, eu não posso ser contra a doutrina, eu tenho que ser a favor da doutrina. E quando for orar, pedir Jesus, pedir o Espírito Santo, se essa doutrina é para eu viver, que o Senhor toca aqui no meu coração, me dá força para eu viver. Nunca confronta uma doutrina, nunca bate de testa com a doutrina, porque quando você bater de testa com a Bíblia Sagrada, você está batendo de testa com Deus. E aí o fracasso é inevitável. Bater de testa com Deus, Deus está lá grande, eu chegar tudo, dar uma cabeçada nas pernas de Deus. Vou conseguir vencer Deus quando? Nunca, jamais. Então a melhor coisa é dizer, Senhor, até aqui eu não tenho vivido a doutrina, mas peço ao Senhor que me ajude a viver a doutrina. Sujeita, aceita a doutrina de Deus e nunca discorde de uma doutrina do Senhor.
porque todos que discordaram, todos que se levantaram contra a doutrina do Senhor, mais cedo ou mais tarde, o fracasso chegou. Então a gente aprende na vida pelos outros. Meu avô dizia: meu filho, se tu viu alguém entrar por um caminho e se deu bem, tu entra por ali também. Se tu viu alguém entrar por um caminho e se deu mal, não entra não, porque se tu entrar, tu vai quebrar a cara. Quantas pessoas confrontou a doutrina de Deus e hoje está fracassado? Vamos ter cuidado. Não estamos conseguindo viver, vamos ter pelo menos humildade e reconhecer que somos desobedientes. Eu estou desobedecendo. É assim que a pessoa deve fazer. Eu estou em desobediência, mas um dia o Senhor vai me dar força e eu vou chegar ao ponto de obedecer em nome de Jesus. Não está vivendo, não discorda. Porque se você caçar conselho a ideia, aí você vê pastor falando que dízimo é para isso, pastor falando que dízimo é para aquilo, e vê um monte de coisas, porque esses pastores estão desviados do Evangelho. Você pode observar que eu sou o pastor que mais peço ajuda de igreja, mas eu sou o pastor também que mais tem gente no nosso ministério para fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente pede para fazer a obra de Deus. Para mim, eu nunca pedi, e peço a Deus me ajude para nunca precisar eu chegar no altar da igreja ou em reunião de obreiro e dizer: eu quero é tanto, me dá tanto. Eu acho isso feio demais. O que é do homem, o bicho não come. O que tiver de ser, vai ser, porque quem determinou foi Deus. Não precisa ninguém estar pedindo nada não. Não precisa eu estar pedindo nada à igreja para mim, você está entendendo? Eu peço para a obra do Senhor, eu peço para a igreja, eu não tenho vergonha de pedir. E uma vez, 9h05, 9h10 eu encerro. Essa aqui é a saideira, mas não é cachaça não, viu, velho? É saideira. Uma vez um primo meu esfaqueou uma mulher lá em Canarana dos Gaúchos, lá em Mato Grosso, e a família me pediu para ir lá colocar um advogado, ele estava preso, e eu fui lá. E quando eu estava voltando, quando eu cheguei em Goiânia, eu peguei o Guanabara, e um homem com a filha atrás de mim, e a menina dizia: eu estou com fome, e o homem bala na menina, dava bala doce para a menina nesses 5 anos. Aquilo foi me incomodando, e eu vinha falando: nunca mais eu vou pedir em igreja, porque eu fui criticado por uns 2 irmãos da igreja, porque pediam para nós fazer tal coisa numa igreja, e não é para dar pedição. E se eu não pedir você, eu vou pedir quem? A igreja não tem direito em verba do Estado, e o dinheiro de Deus está no teu bolso, então eu tenho que pedir a você mesmo. Deixa eu ser bem direto e bem discreto. E quem é de Deus entende, quem não é fica enrolando. Tu que não entende, tu ainda não é de Deus. Tu que ainda não entende, tu ainda não conheceu Deus de verdade. Aí eu disse: Deus, eu não quero pedir, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro que é para mim fazer as coisas do Senhor, para eu não precisar mais estar passando por esses perrengues e deixar esses miseráveis de lado e eu fazer tua obra, Senhor. Me irrita, Senhor. E aí, rapaz, Deus disse: não, eu quero tu pedindo. Deus disse: porque se tu fazer, eu não vou abençoar outras pessoas. Se tu fazer, eu vou abençoar só tu. E quando tu pede que alguém contribui, esse alguém é abençoado. E eu te levantei para pedir. E quando eu estou vindo de Goiânia para cá, esse homem com essa menina, quando chegou na estrada, que foi almoçar, eu fui, chamei ele particular, falei: você lá de Pernambuco. Eu disse: moço, desculpa, eu estou preocupado. Por que você só está dando bala à menina? A menina está dizendo que está com fome. Aí eu comecei a chorar. Eu disse: é porque eu não tenho dinheiro, eu comprei esse pacote de bala. Fui despejado, a mãe dela abandonou a gente, e eu fui despejado da casa, e a ação social me deu a passagem, e eu não tenho dinheiro para comer, então eu comprei um pacote de bala para ir paliando a fome na bala. Eu disse: poxa, toma o dinheiro aqui, deu 50 reais, naquele tempo o almoço era 10, toma esses 50 reais, vai lá e come, dá comida a ela, dá carne para a menina, viu, filha, vai lá comer. Aí ele saiu chorando com a menina, chegou lá, comida,
E aí eu já fiquei realizado. Pronto, matei a fome. Eu disse, esse outro dinheiro é para o senhor jantar. Amanhã, meio-dia, o senhor chega na sua cidade. Tá bom. Quando eu vou entrando no ônibus, o motorista, ele ligou o motor do ônibus. Quando eu fui entrando, eu disse, manda o motorista desligar o motor. E eu ali no impulso, desliga o motor aí, motorista, por favor. E o motorista desligou, o que foi, senhor? Eu disse, aí Deus disse, levanta uma oferta para esse homem aqui. Aí, rapaz, para que eu fui falar que eu não ia mais pedir na igreja? Né? Eu podia não estar passando por esse vexame, por esse perrengue. Aí eu disse, peguei a Bíblia e disse, gente, por favor, e o povo olhou para mim. Eu disse, esse senhor que está aqui do meu lado, minha passagem é para Cafarnaum, a Deus, entendeu? Lá para Cabrobró. E ele está passando essa situação, ele começou a chorar. E eu disse, Deus me tocou para eu dar 10 reais, dar 15, você dá 5, dá 10, se você puder, certo? E aí Deus me tocou para pedir uma ajuda para ele. Pode ver as passagens aqui, que eu vou para Cafarnaum, eu vou descer em Cafarnaum e ele vai para Pernambuco. Mas aí, quando é de Deus, o povo já começou a chorar. E aí eu disse, eu vou cantar um hino da minha igreja, eu sou crente, sou pastor, e eu vou cantar um hino e vou sair com a Bíblia aberta. Não era bem melhor estar pedindo na igreja? Pedindo dentro do ônibus. Aí comecei a cantar o hino 15, que é o feijão de farinha que nós conhecemos, né? Nós só sabe de qual é o 15. Eu só sei o hino de qual, os outros só cantar embaraço. Minha mente é ruim demais. Eu digo que tu conhece uns 10, a minha só misericórdia. Aí comecei a cantar um hino. Vou cantar um hino aqui. Comecei. Com cego andei e perdido vaguei. Longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Aí fui cantando, passava aqui, um botava 20, outro botava. Rapaz, no final foi quase 300 reais. 300 reais naquele tempo era como uns 3 mil hoje. Aquele mundão de dinheiro, aquele monte de dinheiro. Aí cheguei, chamei outro aqui, o cara já estava chorando, mas a mulher, eu disse, conta aqui, confere aqui para mim passar para o povo. E ficou uns 15 minutos eu tirando essa oferta e o motor do ônibus desligado. Quando terminou, eu fiz uma oração, Senhor, abençoa o nosso motorista, abençoa a vida dele, a família dele. Daqui a pouco o motorista começou a chorar e disse, eu sou desviado do Evangelho e eu preciso voltar para Jesus. Você está entendendo? Bendito é o nome do Senhor. Então aí Deus falou para mim, eu te levantei para pedir, bendito é o nome do Senhor. E quando estou pedindo, não estou nem aí quem acha bom. Já teve gente que saiu da igreja, que disse que aqui pede demais. Eu sou o pastor que mais pede em Iraquara, mas também sou o pastor que mais trabalha em Iraquara. Bendito é o nome do Senhor. E tudo que nós pedimos é para o reino de Deus e provamos aonde nós investimos dinheiro. Que Deus em Cristo te abençoe. Se Deus tocou no teu coração, tu que ainda não é crente, enquanto a igreja ora, intercede forte. Se Deus tocou no teu coração, tu que ainda não é crente, está desviado e tá, eu te convido para vir aqui à frente, receber Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Onde está a primeira pessoa nesta noite? Eu quero orar você, eu quero interceder por você hoje. Deus tocou no seu coração, levante e venha. Levante e tome essa decisão em nome de Jesus e venha aqui à frente. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui está vindo uma vida. Bendito é o nome do Senhor. Onde está a segunda pessoa? Venha cá. Louvado seja o nome de Jesus. Ali está vindo a segunda. Cadê a terceira pessoa? Continua orando, igreja. Continue intercedendo. Porque tem mais alguém que precisa vir. E não tem força. Você está pensando para tomar uma decisão dessa aqui é fácil? Tu lembra a dificuldade que foi para a gente tomar essa decisão?
que ele é uma interferência maligna, o diabo fica interferindo, querendo impedir. Você foi tocado, levante e venha logo. Depois que nós encerrar aqui o culto, eu vou estar ali na secretaria. Tu chama alguém da igreja que tu conhece e vai lá para receber Jesus, para voltar para a tua casa crente, em nome de Jesus. A igreja de pé, vamos orar, apresentar nossos irmãos a Deus, que acabaram de receber Jesus como Senhor e Salvador. Vamos pedir ao Senhor para escrever o nome deles no livro da vida, perdoar os pecados e ajudar nessa caminhada. Quantos necessitam de oração? Eu também e a minha casa. Querido Deus, obrigado pela palavra. Peço ao Senhor que essa palavra fique aqui no meu coração. Espírito Santo, me ajuda a nunca desviar dessa doutrina. Me ajuda, Espírito Santo, porque muitos desviaram e eu não sou melhor do que ninguém, então por isso eu estou te pedindo ajuda. Me ajuda a continuar fiel a essa doutrina. Deus, eu te apresento essas vidas. Escreve o nome dessas pessoas que receberam Jesus no livro da vida, perdoa os pecados e ajuda, liberta e ajuda nesta caminhada. Abençoa a vida de cada irmão que levantou a mão, pedindo oração em favor de si ou dos seus. Eu não sei do problema, da enfermidade, mas o Senhor sabe. O Senhor é onisciente, e peço ao Senhor que por misericórdia visite essa família, essas pessoas, e abençoa segundo a necessidade. Dá um retorno abençoado e um sono tranquilo a cada um de nós. Em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus. E amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Da paz.